Olá, eu sou o Maicon, desenvolvedor tecnológico da Barenbrug, fico sediado em Uberlândia, Minas Gerais, atuo na região Sudeste, sou engenheiro agrônomo e mestre em nutrição e produção de ruminantes, ambos pela Universidade Federal de Lavras. Eu vou aqui trazer para vocês um pouquinho do Sinodondáctylon Barenbrug, que é um material que nós temos em nosso portfólio, e explicar um pouquinho sobre o seu posicionamento, a sua utilização, mais em relação aos aspectos práticos do nosso Sinodon Barenbrug. Então, dividi a palestra em 3 partes principais, né? A gente vai falar primeiro aqui em dois capítulos do posicionamento e características da espécie, depois partiremos para mais 2 capítulos em relação aos resultados e finalizaremos com os casos de sucesso. Em relação ao posicionamento do Sinodon Barenbrug, nós podemos dividir em 2 grandes áreas, em relação ao pastejo, tanto para utilização em bovinocultura de corte como em bovinocultura de leite, para ovinos e caprinos, e também uma utilização muito importante quando a gente fala em pastejo para equinos, né? Em relação ao outro ponto, a outra área, seria a conservação de forragens, então é uma fonte de volumoso, né, conservado, a gente pode utilizar ele tanto para a produção de feno como para a produção de pré-secado. E aí tem uma relevância muito grande no nosso mercado a produção de feno com a utilização desse tipo de material, né, a grama, o Sinodon Barenbrug. Em relação às características, eu vou trazer alguns pontos positivos, alguns benefícios que destacam o nosso material no mercado. Em relação à propagação e estabelecimento, um quesito que é muito importante é uma espécie, o Sinodon Barenbrug, estabelecida e propagada por semente, como a imagem que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, assim, é um quesito que facilita tanto a questão operacional no que diz respeito a implemento e maquinário utilizado, como também mão de obra. Isso é um ponto fundamental, né, para essa facilidade aí, que é um ponto muito positivo e forte no posicionamento desse material a nível mercado. E a outra característica é a aceitabilidade pelos animais, né, o material tem uma estrutura morfológica com ramos finos, folhas finas, o que aumenta a aceitabilidade e, consequentemente, o consumo dos animais nessa espécie específica e também facilita o manejo, né? O manejo tanto para pastejo como de corte. Como é um material mais fino, apresenta ramos mais finos, folhas mais finas, a gente tem uma flexibilidade maior em relação ao tempo de utilização, né? Tanto na hora de encurtar como na hora de alongar o tempo, tanto para corte quanto para pastejo, a gente tem uma perda muito inferior, né, em relação aí à estrutura do material. Em relação à persistência, a gente também é um material que nós acompanhamos em prática e tem uma persistência excelente ao longo dos anos. E uma característica importante dele que é um material de alta exigência de fertilidade do solo, assim como as outras cultivares de Sinodons que nós temos no mercado, outras espécies de pânicos e outros cultivares. Então, o Sinodon Barenbrug está ali segmentado dentro de uma espécie de alta exigência em fertilidade do solo. Aqui é um resumo técnico que também encontra na nosso folder digital e impresso, né, em relação ao hábito de crescimento, é igual aos outros cultivares de Sinodons, perene, rizomatoso e estolonífero. Em relação à produção de matéria seca e seus aspectos qualitativos, tem uma interferência muito grande do nível de fertilidade do solo, do nível de adubação adotado, do manejo adotado e da época do ano. Então, aqui alguns dados, informações básicas que também se encontram no nosso portfólio, né, no nosso folder. Um pouquinho da questão do manejo de implantação, vou colocar aqui os pontos que são importantes de uma forma geral. Primeiro, a questão da análise do ambiente dos recursos disponíveis, né, no que diz respeito à análise do ambiente, principalmente ao regime pluviométrico, a umidade da região que nós estamos trabalhando, e também a questão da temperatura, né, como funciona a temperatura ao longo do tempo. Então, e recursos disponíveis, tanto a parte operacional, no que diz respeito a implementos e máquinas, e também insumos, né? Capital ali disponível para investimento em insumo no caso da necessidade de correções e adubações, lembrando que é uma espécie de alta exigência em fertilidade do solo. Então, para essa parte de insumo é de fundamental importância, a gente tem em mãos análise de solo atualizada, para a gente ter uma noção de como está a fertilidade desse solo, quais e se precisam ser feitas correções no solo e os níveis dessas correções. Então, para a gente fazer isso na prática, a gente precisa de forma fundamental dessa análise de solo em mãos. Em questão do preparo do solo, no que diz respeito às operações, né, tanto com grade aradora como com grade niveladora, com o objetivo de deixar o solo descompactado, destorroado, da melhor forma possível para a gente semear posteriormente as sementes. A pré-semeadura, e aí tem 2 pontos que são fundamentais, né, que é em relação
ao controle preventivo do banco de semente de invasoras. Então é muito importante a gente trabalhar de forma preventiva no que diz respeito a controle de banco de invasoras naquela região, naquela área específica que nós estamos trabalhando, e também a compactação do solo. É uma semente muito pequena, então é de fundamental importância que haja a compactação do solo com rolo compactador ou algum implemento que simule o rolo compactador para a gente nivelar, realmente deixar esse solo uniforme, para essa semente ser depositada de forma uniforme no solo. A semeadura em si, a compactação das sementes, né? Em questão da semeadura, a gente avaliar de uma forma bem precisa ali se o implemento que nós estamos utilizando está distribuindo essa semente espacialmente de forma uniforme e se a gente está fazendo a sobressemeadura das faixas ali na hora da operação da forma correta, para a gente ter a melhor uniformidade possível na hora da emergência dessas plântulas. E após a semeadura das sementes, é muito importante que a gente compacte essa semente, e quanto mais pesado for o implemento de compactação da semente, melhor, porque a gente aumenta a aderência da semente ao solo. E para finalizar essa parte aqui, a gente fala de manejo pós-emergência, tanto no que diz respeito às adubações de cobertura, e aí principalmente de potássio e nitrogênio. O potássio é importantíssimo para a questão da ramificação da espécie, e nitrogênio em relação aos aspectos produtivos propriamente dito. E também um monitoramento ali para a gente verificar se há necessidade de fazer alguma intervenção para controle de plantas invasoras, de pragas ou doenças. Então, assim, isso é de uma forma geral o manejo de implantação. Eu finalizo esse capítulo aqui, né? A gente falou um pouco sobre o posicionamento do mercado, onde pode ser utilizado o material, e em relação aos benefícios, suas características ali, os pontos positivos da utilização do sino Barenbrug, e falamos de uma forma geral de todos os aspectos que estão relacionados ao manejo de plantação. No próximo capítulo, nós vamos abordar alguns tópicos específicos do manejo de implantação que são importantíssimos para o sucesso da utilização do sino Barenbrug na prática. Então, obrigado pela atenção, até a próxima.